Just a notice, I had a little pile of questions that we haven't answered yet. Só alguma coisa para revisar. A gente tinha uma pilha de perguntas e respostas que não respondemos ainda. In a lapse of mindfulness, I have no idea where it is. E com a falha da mindfulness, eu não tenho nenhuma ideia onde foi parar. So we are going to start with the new questions. Então vamos começar com as perguntas novas. Ok. A atenção plena pode ser trabalhada, desenvolvida em atividades diárias, correto? Por que as pessoas insistem em bater portas, atravessarem os interruptores de tomadas, sendo que nesses mínimos detalhes também podemos trabalhar a nossa respiração? Fazendo as atividades com calma, pensando, pode comentar. Okay, this requires mindfulness on both sides. Então, isso requer a mindfulness dos dois lados. Okay. Yes, true, try to be as quiet as possible. Sim, tente fazer as coisas em silêncio o máximo possível. And be thoughtful of the needs of others. E pense, fique atento às necessidades das outras pessoas. At the same time, if someone is thoughtless, mas ao mesmo tempo, se uma pessoa não pensa nos outros, it's up to us not to get upset about it. Mas é o nosso trabalho, o nosso próprio dever de não ficar irritado com essas coisas. As the Buddha said, when people say unkind things to you, a mesma coisa que o Buda diz quando as pessoas falam coisas que não tem muita compaixão, não tem muita gente que tem gentileza. Just tell yourself an unpleasant sound has made contact at the ear. Apenas diga que um som que não é bem recebido, um som irritante, está atingindo as suas orelhas, seus ouvidos. And leave it right there. Mas deixe por isso mesmo. Okay. And if you can't make the same comment with slamming doors, if you cannot make the same comment with slamming doors, e se você não puder fazer os mesmos comentários com as portas batendo, it's going to be hard to make that comment when people say unkind things. Também vai ser difícil quando as pessoas começarem a falar coisas que não sejam gentis. Okay. Watch out for what they call vipassana mind. Tenha cuidado com o que eles chamam de a mente vipassana. I talked one time to a person who worked at the Insight Meditation Society in Massachusetts. Eu conversei com alguém que trabalhava na meditação de Insight em Massachusetts. And I said, is there a difference between the way people act on mindfulness, on Vipassana retreats, and those who act the way they act on Metta retreats? E tem uma diferença, eles estavam dizendo, de pessoas que vão para as meditações, para os retiros de Vipassana, e as pessoas que vão para os retiros de Metta. And he said, yes. Aí, essa foi uma pergunta que eu fiz, existe essa diferença? Aí a pessoa falou, sim. Two ways. One is that the people on Metta retreats use more honey when they make tea for themselves. Um é que na prática da Metta, dos retiros de Metta, eles usam mais mel quando eles estão tomando chá. And the second one was when they leave notes for one another on the board. E na outra, o tipo de retiro é quando eles começam a deixar bilhetes um para o outro no quadro negro. So they leave very kind notes for one another. Which one? They leave kind notes for one another. In the Metta people. Okay. So in the Metta, nos retiros de Metta, eles deixam bilhetes gentis um para os outros. Saying things like, you looked a little sad today, so I want you to know that I spread Metta in your direction. Dizendo, você parece que está um pouco triste hoje, mas eu queria que você soubesse que eu estou espalhando Metta para você hoje. In the Vipassana retreats, nos retiros de Vipassana, they leave notes like this. Eles deixam notas como estas. Who is wearing that loud jacket? Quem está usando essa jaqueta barulhenta? So watch out for Vipassana mind. Então, tenha cuidado dessa mente Vipassana. Ok. Para te ajudar a provar o sobrenatural, tem uma vassoura, mas nas árvores secas, próximas à primeira ponte. Duvido que a física de Newton ou a física quântica explica isto. É a bruxa da vingança doce das suas histórias. Observação. Eu também não acredito no sobrenatural. Okay.
Buddha never tried to prove the existence of supernatural worlds. Então, o Buda ele nunca tenta provar a existência de coisas sobrenaturais, poderes sobrenaturais. And he also didn't try to prove the existence of the natural world. Mas ele também não tentou provar a existência do mundo natural. The natural. And in fact, no one can prove the existence of either. Na verdade, ninguém pode provar a existência de nenhum desses mundos. Just because I hit this lectern does not mean that it really exists. Não é porque eu apenas bato aqui nessa madeira, por exemplo, aqui eu estou provando a existência dela. It might be an illusion. Pode ser que seja uma ilusão. However, it is possible to create real suffering out of our encounter with the natural world. No entanto, é possível criar um sofrimento que é real ao se encontrar com o mundo natural. Just as it's possible to create suffering out of encounters with supernatural worlds. Da mesma forma que é possível criar sofrimento ao se encontrar com o mundo sobrenatural. And that's the real issue. It's the suffering we create. E esse é o verdadeiro problema, é o sofrimento que criamos para nós mesmos. Some of us have the karma that the worlds that we can create, or the worlds that we can fabricate, or the worlds we can encounter are supernatural as well as natural. Alguns de nós temos esse karma que o mundo que fabricamos ou o mundo que encontramos, sobrenatural ou não, ele faz parte do nosso karma. And some of us have the karma that has us encounter only the natural world. E algumas pessoas temos somente o karma de encontrar o mundo natural. So whatever world you're encountering, the Buddha gives advice on how not to suffer from it. Mas seja qual for o mundo que você encontra, ele dá uma dica de como você não criar sofrimento a partir dele. And that's the important part of the teaching. E esse é o ponto importante dos ensinamentos. Porque a realidade de outros mundos espirituais, outros planos de existência, são pouco divulgados nos ensinamentos do budismo no Ocidente. Buda e muitos de seus discípulos realizaram o acesso e permaneceram nestes mundos em contato com vários seres cósmicos, inclusive para o ensinamento do Dhamma. So we get criticized from both sides. Então, eu sou criticado dos dois lados. Okay. Part of the issue, the Buddha does talk about other worlds. O Buda, ele fala dos dois mundos, But again, he's talking to the people about these issues because some people actually have these experiences. mas ele fala com as pessoas porque elas têm esse tipo de experiências sobrenaturais. As for people in the West, most people nowadays don't have experiences like this. Já para as pessoas no Ocidente, as pessoas não têm muita experiência com essas coisas sobrenaturais. And admittedly, there is a tendency in Western Buddhism to be driven by market forces. E tem uma tendência no budismo do Ocidente ser dirigido, ser empurrado pelas forças do mercado. So issues like this rarely get discussed. Então, questões como essa quase nunca são discutidas. The important thing is that whatever the world you're experiencing, it is possible, as I said, to create suffering out of it. Então, o que importa aqui é que não importa o mundo que você esteja experienciando, o importante é que você não precisa criar o sofrimento a partir dele. So whatever experiences you're having, try to apply the Four Noble Truths. Então, qualquer experiência que você tenha, tente aplicar as 4 nobres verdades. And that's the real point. Esse é o ponto real. If you look in the Pali Canon, you notice that most discussions surrounding other worlds are treated with a lot of humor. Se você olhar no Canone Pali, você vai ver que a discussão dos outros mundos, eles são tratados com um grande senso de humor. In other words, to show that these should not be taken as too important. Ou seja, para perceber que você não deve tomar essas coisas com tanta importância. As I said, sometimes the devas are depicted as being a little ignorant. Como eu disse, às vezes as devas, elas podem ser um pouco ignorantes. For example, there was a story of a monk who was bathing in a stream. Por exemplo, tem a história desse monge banhando-se num riacho, em um rio. And as he's getting out of the stream, and he's wearing only his underrobe. E quando ele está se banhando nessa corrente desse rio, ele está apenas usando os seus mantos da parte de baixo. And a female deva comes out of a tree and propositions him.
E tem essa deva, essa que vem até ele, está meio que tentando ele. Which shows that she didn't know much about the Dharma. O que mostra que ela não sabia muito sobre o Dharma. Fortunately, he was very advanced in the practice, so he didn't respond to her offer. Afortunadamente, ele estava bem avançado na prática e respondeu de forma adequada. There's another story where a monk is about to bathe in a pond. Existe outra história que tem esse monge que está prestes a se banhar nessa poça, nesse lago. And he sees a lotus in the pond, so he bends over to smell the lotus. Então ele olha para essa flor de lótus e ele quer dar uma cheirada, cheirar, sentir o frescor dessa flor. A deva immediately appears and says, "Look, you just stole the scent of that lotus." E uma deva aparece imediatamente e diz: você acabou de roubar o cheiro dessa flor. And he says, "Come on." Aí ele diz: peraí. And she says, "Look, if you're really serious about the practice, you should be careful about even the most minute details in your Aí a deva behavior." disse: se você realmente for sério com a prática, você deve prestar atenção, ter cuidado, até mesmo com os pequenos detalhezinhos das coisas. And so he said, "Well, thank you for telling me. Aí ele diz: ok, muito obrigado por me dizer, me avisar. And if you see me making a mistake like this again, please tell me." Aí ele diz para a deva: então se você me vê fazendo um erro como esse de novo, por favor, me avise. And she says, "I'm not your servant." Aí a deva diz: eu não sou a sua servente. And so she disappears. Aí ela desaparece. Porque existe uma resistência, entre aspas, dos monges budistas para comentar sobre a ideia de Deus. Digo isso porque outro retiro com monges budistas também não me responderam. Because God has nothing to do with the problem of suffering. Porque Deus não tem nada a ver com o problema do sofrimento. Okay, we're suffering because of our own lack of skill. Estamos sofrendo com a nossa própria falta de habilidade. And the only way we can put an end to suffering is to develop skill on our own. E a única maneira que podemos acabar com o sofrimento é desenvolver essas habilidades por nós mesmos. And it's said that the various devas and the Buddhist take on God is that he is a kind of a deva. A posição tomada no budismo, por exemplo, é que desses vários devas é que Deus talvez seria um desses seres, um deva superior. They can't help us solve the problem of suffering. Mas eles não podem nos ajudar a resolver esse problema do sofrimento. Família é algo especial. Reverencie os nossos ancestrais e fazer culto aos antepassados é importante. Okay, the Buddha has you, when you make merit, that you dedicate the merit to your dead ancestors. Então, quando você faz alguma ação meritoriosa, o Buda diz para você dedicar o mérito para as pessoas. He also says that if your ancestors have maintained good traditions, that you should continue to follow them and not let them die out. E ele diz que seus ancestrais têm bons rituais, que você continue fazendo essas coisas, mantenha esses hábitos de seus ancestrais e não deixe que esses hábitos morram. By maintaining their good traditions and by making merit for them, that's how you show your gratitude for them. Mantendo essas boas tradições e fazendo mérito, é como você mostra que você tem boa vontade, como você demonstra, você exemplifica essa boa vontade. Prezados monges, obrigado pelos seus ensinamentos. Gostaria de saber se é possível que o ritmo da energia da respiração no corpo seja diferente da respiração pulmonar. Acho que isso está acontecendo comigo, mas talvez eu esteja errado. Yes, it is possible for the breath to have different rhythms in different parts of the body. Sim, é possível que a respiração tenha diferentes ritmos em diferentes partes do corpo. But if you want the mind to settle down, it's good to try to get them to finally to breathe in coordination. Mas se você quer que a mente se acalme, é bom que você tente fazer com que a respiração esteja coordenada, que você respire em coordenação. If you find that one part of the body is suffering from a disease, se você perceber que uma parte do corpo sofre por causa de uma doença,
Try to breathe in a way that feels good for that particular part of the body, Tente respirar de uma maneira que se sinta bem ali nessa parte do corpo, even though it may not feel so comfortable in other parts of the body. mesmo que não se sinta confortável em outras partes do corpo. You can use that rhythm for a while to help treat the part that is diseased. Você pode usar esse ritmo por algum tempo para ajudar a tratar a outra parte do corpo. Ajahn, acumulo muita saliva na boca e tensão também, indo até a garganta. Hoje já é bem menos, mas vem de um processo lento. Há uma técnica mais rápida para dominar a saliva e também tensão na garganta, para diminuir a saliva, e também a tensão na garganta? Gratidão. Okay, one thing you want to do is look at your posture, Ok, uma coisa que você pode fazer é talvez olhar para a sua postura, because a lot of times tension in the throat is related to bad posture in the back. porque às vezes a tensão na garganta ela está relacionada com alguma mal postura nas suas costas. So try to make sure that your back has a good, healthy arch. Então, talvez você tente notar se as suas costas ela tem uma curva saudável. And then lower your shoulders and pull them back a little bit. Aí você abaixa um pouco os seus ombros e puxa eles um pouco para trás. And that should help relieve some of the tension. E isso deve ajudar a aliviar um pouco da tensão. If you find that you're too conscious of the saliva in your mouth, try to focus your awareness at some other part of the body. Se você notar que você está muito consciente da saliva na sua boca, tente focar em outra parte do corpo pelo momento. Poderia, por gentileza, desenhar os pontos do corpo para fazer o escaneamento? Quando tiver um ponto bloqueado, inspiro e expiro somente nele ou preciso fazer o escaneamento completo? Okay, looks like we're going to have to make another visual aid for the whiteboard outside. Então, acho que a gente vai ter que fazer um novo desenho para o quadro lá para fora. Okay. Basically, you start with the navel, Basicamente, comece com o seu umbigo, then go down to the right, aí você vai para baixo à direita, then over to the left, depois aqui para a esquerda then up to the solar plexus, e para o plexo solar, and then directly to the right of that, to the side of the body, aí diretamente para a direita do lado do seu corpo and then over to the left, e depois para a esquerda nesse ponto, then to the middle of the chest, no meio do peito, spot where the chest and the shoulder meet, no ponto onde o ombro e o peito se encontram nesse first on ponto. the right, then on the left, Primeiro na direita, depois na esquerda, base of the throat, a base da garganta, middle of the head, o meio da cabeça, aqui no meio. then start with the base of the skull, Aí você começa atrás da nuca, go né? down the arms to the fingers, Descendo pelos ombros, pelos braços, até a ponta dos dedos. then starting from the base of the skull, down the spine, Aí você começa na base da nuca e descendo pelas costas. and then from the base of the spine, down through the legs. Aí da base da coluna descendo pelas pernas até a ponta dos dedos. Okay, if one particular spot is blocked, try to find another spot where the breath energy is good, Quando um ponto está bloqueado, tente achar outro ponto que está aberto, que a energia está fluindo sem problemas. and then have that good breath energy go through the blocked spot if you can. Aí você tenta pegar essa energia e fazer com que ela passe através dessa parte que existe um bloqueio. Or you might have two spots on either side, Ou você pode ter 2 pontos em cada lado. and think of the good energy coming into that blocked spot from either side. Aí você pensa na energia vindo desses 2 pontos para o ponto que está bloqueado. Now, some spots in the body are really resistant. Alguns pontos no corpo são realmente bem resistentes. They're usually holding in a repressed memory, Às vezes você tá segurando, agarrando uma memória que está reprimida, and they're very sensitive. e essas memórias são bem sensíveis. And it's almost like they don't trust you. É como se elas não confiassem em você. So with spots like this, you work around them, Então, o que você faz com elas é que você trabalha, não diretamente, mas você vai meio que ao redor desses pontos. and as you treat them with gentleness, after a while that hard shell will begin to dissolve. E assim que você vai tratando desses pontos comprimidos com mais sutileza, com mais sensibilidade,
Aí, ela, com o tempo, ela vai, é como se ela conseguisse, como se esse ponto começasse a confiar em você e aos poucos ele vai se abrindo. I once had an experience where there was a tight spot around my heart. Uma vez eu tive uma experiência que eu tinha um ponto apertado no meu coração. And then one day it just suddenly melted. E um dia, subitamente, ele meio que derreteu. And as it melted, this memory from my childhood, which is a very painful memory, came up. E assim que esse ponto que estava apertado se soltou, se derreteu, uma memória bem dolorida da minha infância apareceu. But at the same time, it seemed to have been healed. Mas, ao mesmo tempo, parece que foi curada. Ajahn, muita Ok. Aqui a gente tinha conversado sobre essa, mas eu tinha lido errado. Ok. Ajahn, muita prisão de ventre pode ser muita raiva contida, claro, além de temperos e tipos de comida. Mas, emocionalmente, o que isso significa? Gratidão. Okay, in Eastern medicine, this is usually a sign of too much heat in your body. Então, na medicina oriental, isso quer dizer que pode ter muita quentura no seu sistema, está muito quente. And it could either be pent-up anger or it could be the seasoning of the food. E pode ser, sim, pode ser algum tipo de raiva ou pode ser um tempero na comida que provoca essa quentura. Or the fact that you're sitting for long periods of time. Ou às vezes o fato de você estar também sentando por períodos longos de tempo. So try drinking lots of water Então tente tomar bastante água and do a little more walking. e faça um pouco mais da meditação andando. As for the pent-up anger, you'll have to deal with that yourself. Sobre a questão da raiva, você vai ter que lidar com essa raiva por você mesmo. But think of whatever spot in the body does have some cool energy and then radiate that through the body. Mas pense em qualquer ponto do corpo que tenha uma energia mais fria, que esteja mais refrescante, e você tenta fazer com que essa energia passe através da quentura desses pontos quentes. Se eu pudesse resumir os ensinamentos do retiro, eu diria, respirar, respirar, e fique sempre com os aspectos da sua respiração, porque quando você parar de respirar, é porque despertou ou porque morreu. É isso mesmo? There are other ways you stop breathing besides dying and gaining awakening. Ok. Tem outras maneiras que a gente pode respirar além de morrer ou ganhar o despertar. You can get into deep stages of concentration and the breath can also stop. Você pode entrar em estados bem profundos de respiração e a respiração para. However, the reason we watch the breathing is not because it's going to stop. The reason we watch the breathing is not because it's going to stop. Ok. A razão pela qual a respiração não vai parar Because it's one of the ways that we fashion or fabricate our experience. é pela razão que estamos fabricando a nossa experiência. And you want to do it with knowledge and skill. Queremos fazer isso com conhecimento, com habilidade. One of the lessons that you should take home is that the way you breathe has a huge impact on the way you experience your world. Uma coisa que você tem de entender é que a maneira como você respira é a maneira que você entende as coisas. And no one is forcing you to breathe in an unskillful way. E ninguém está forçando você a respirar de maneira inábil. And it doesn't cost any money to breathe in a skillful way. Não custa nenhum dinheiro para respirar de maneira hábil. So being in touch with your breath is a free way of improving your experience. Então, você estar em contato com a respiração é uma maneira gratuita de você estar fabricando a sua experiência. And it also gives you more insight into how you fabricate your experience verbally and mentally as well.
e também lhe dá um tipo de insight de como você está fabricando as suas atividades, o seu mundo verbal e mental, as So that's atividades mentais e verbais. So that's why the instructions are to breathe, breathe, breathe again. Então essas instruções de respirar, respirar, respirar e respirar de novo. Prezado Tanísio Bico, por favor, como posso como posso fazer para aumentar o ardor? Okay, a lot of this has to do with increasing your motivation. Ok, muito disso tem a ver de você aumentar a sua motivação. And there are various ways of doing that. E existem muitas maneiras de fazer isso. They come basically down to thinking about the dangers of not being skillful. Elas se resumem basicamente a você não ver os perigos que vêm quando você não tem cautela. And the benefits of being skillful in the way you deal with life. E a maneira que você pode inabilmente lidar com a vida. And also the importance of training your mind. E também a importância de você treinar a sua mente. And how much difference that can make. E quanta diferença isso pode fazer. Yeah, we see people who are living in what look like wonderful surroundings, but they can be miserable. A gente vê pessoas que parecem estar morando em lugares maravilhosos, mas elas podem estar miseráveis. At the same time, we see people who are living in what look like miserable situations and they're happy. Ao mesmo tempo, podemos observar pessoas que parecem estar morando em lugares miseráveis, mas elas podem estar felizes. And it all has to do with the power of the mind. Tudo tem a ver com o poder da mente. Tanajan, eu tenho muita tensão na minha mandíbula, nas bochechas, a língua e na base da garganta. Eu tenho tentado soltar essa energia sem sucesso. Por favor, me dê algumas sugestões a mais sobre o que fazer. Okay, again, the tension around the throat and the face will oftentimes have to do with problems with your posture. Então, mais uma vez, essas tensões na sua garganta, na sua face, muitas vezes estão relacionadas a problemas nas costas. So try working on your posture and see what happens. Então, tente melhorar a sua postura das costas para ver o que acontece. Tenho o hábito de meditar e nunca tinha sentido uma dor rápida e bem aguda na cabeça. Era uma dor fina e esticava na parte posterior esquerda. Achei interessante e quando fui investigar, ela passou. O que pode ser? Okay, if it doesn't stay around long enough for you to investigate, you just let it go. Então, se a dor não permanecer o tempo suficiente para que você possa investigá-la, então você apenas abra mão disso, deixe passar. Hoje, na meditação de terça-feira pela manhã, pensei estar em uma forma de degraus, e quando ia dar um outro passo, não tinha mais nada, só um abismo, e isso fez com que eu me contivesse. Estava consciente, e ao pensar, fiquei me perguntando, o porquê disso? Pode comentar, por favor? Okay, usually if you see that there's no next step, então, geralmente, quando você vê que não há um próximo passo, just stay where you are. Fique onde você está. Okay. One of the problems in meditation is sometimes we try to push ourselves too fast. Dos problemas na meditação é que às vezes tentamos nos motivar muito rapidamente, fazer com que a gente vá diretamente para o próximo passo. If something good appears in the mind, try to maintain it for a while. Se algo de bom aparece na mente, tente manter isso por algum tempo. And don't try to push to the next step too quickly. Não tente forçar você mesmo para ir para o próximo passo. The Buddha gives an analogy of a cow. O Buda dá o exemplo dessa vaca.
He says, the foolish, inexperienced cow Ele diz que essa vaca tola is in a nice meadow, está em um campo bem bonito, bem agradável, and it sees another meadow on another hillside. e vê um outro pedaço de campo num outro lado. And it says, I wonder what the grass is like over there. Ali ela se pergunta, eu estou pensando, como será que é a grama lá naquele campo? What is the water like over there? Como será que é a água? Let me go see. Acho que eu vou lá e vou dar uma olhadinha. But as it goes down the hill, Aí ela vai descendo a ladeira do because morro, because it is a foolish, inexperienced cow, porque é uma vaca tola e sem experiência. it gets lost. Ela se perde. And then it can't get back to where it was. E ela não consegue voltar para onde ela estava. Whereas the experienced cow Onde a vaca que tem experiência, knows how to get down and get back up again. ela sabe como descer o morro e subir o morro. Voltar para onde estava. So don't move on until you know that you're not a foolish, inexperienced cow. Então, não mova-se do seu lugar até que você tenha certeza que você não é uma vaca tola. Where you are has good grass and water already. Onde você está já tem grama e já tem água e você não precisa procurar. A energia da respiração tem alguma relação com o conceito de Qi na medicina chinesa? Yes, it is very similar. Sim, é muito similar. Mestre Senhor, poderia dar um modelo de uma meditação sobre a morte? Ouvi falar que é muito útil, mas não sei como fazê-la. Além disso, para aproveitar o papel, poderia explicar o que significa o olho do Dharma? Obrigado. You're saving paper. Huh? Saving the trees. Okay. How to meditate on death. It's not a constant practice. Então, meditar na morte não é uma prática contínua. Do it several times a day. Você pode fazer diferentes partes do dia, várias vezes durante o dia, Just remind yourself, death could come at any time. somente para se lembrar que a morte ela pode acontecer a qualquer momento. Are there still some unskillful qualities in my mind? Mas ainda existem qualidades inábeis na minha mente. And then figure out which unskillful qualities that you need to deal with first. E você tende a entender, você tende a perceber quais são as qualidades inábeis que você tem de lidar primeiro. And then do a meditation that would help deal with that unskillful quality. Aí então você faça um tipo de meditação que ajude a lidar com essa qualidade inábil. And then if you catch yourself thinking on something unskillful again, Aí se você se pegar pensando em algo que seja inábil mais uma vez, remind yourself, I could die at any time. aí você pensa, eu posso morrer a qualquer momento. That's one way of using death meditation. Essa é uma maneira de usar essa meditação da morte. The other one is to remind yourself, I don't know how many more breaths I will have. A outra maneira é que você se lembra, eu não sei quantas respirações eu tenho sobrando, But I do have this breath. mas eu tenho esta respiração. And if I pay full attention to my mind and my breath right now, Aí você presta toda a sua atenção aqui na sua respiração agora. I could do a lot of good. Aí com isso você se diz, eu poderei fazer muitas coisas boas com isso. Those are the two ways the Buddha teaches death meditation. Então essas são as duas maneiras que o Buda ensina a meditação da morte, como reflexões. As for the eye of Dharma, Sobre a outra pergunta, sobre o olho do Dharma, that's an expression that describes the first taste of awakening. essa é uma expressão que basicamente explica quando alguém atinge ou prova, tem a sua primeira prova do Dharma. When you have your first taste of the deathless. Quando você tem a sua primeira prova do sem morte, dessa dimensão fora do espaço do tempo. In other words, you see that what the Buddha said is true, that there is a deathless dimension in the mind. Em outras palavras, você olha, você vê que o Buda estava correto, que existe essa dimensão, essa consciência diferente dentro da mente. And that you were able to attain it through following his teachings. E que você é capaz de atingi-la enquanto você percorre o caminho. Ou, desculpa, você atinge por meio de percorrer o caminho.
Nobre Ajahn, gostaria que explicasse melhor quanto ao prazer sensual que envolve o paladar. Estaríamos errados ao sentir um enorme prazer ao comer uma comida extremamente saborosa, mesmo que estejamos nos policiando para comer apenas o necessário para alimentar o corpo físico? Observação. Caso afirmativo, solicito informar isso aos cozinheiros. There's nothing wrong with pleasures. Não tem nada de errado com os prazeres. Okay. It's the question of what they make you do. A questão é o que esses prazeres fazem você fazer. If the pleasure does not make you do anything unskillful, it's perfectly fine. Se esses prazeres não levam você a fazer algo que seja inábil, então eles estão bem. I mean, the tongue is designed in order to taste salty and sweet and other flavors. Então, a nossa língua ela foi basicamente projetada para sentir o salgado, o doce e outros sabores. And there's no way you can tell it not to. E você não tem outra maneira de você dizer para ela não experimentar esses sabores. And if your body needs any of these flavors, it will respond with a sense of pleasure. E se If it needs. In Asian cooking, the different flavors are like different nutriments. Ok. Então, se sua língua ela precisa desses diferentes sabores, esses diferentes nutrimentos, então quer dizer que a sua língua vai experienciar essas coisas. So it's only natural that there will be some intense pleasure when the body needs something like food. Então, é natural que quando você come essas comidas, vai ter algum tipo de prazer. And if you tell the cook to make disgusting food, Se você disser para os cozinheiros preparar uma comida nojenta, you can imagine their response. você pode imaginar o que eles vão dizer. So leave them alone. Então, deixe eles fazendo o trabalho deles. É meu primeiro contato com o budismo. Desde já, respeito e admiro a filosofia. Porém, essa condição absoluta a todos os prazeres, mesmo aqueles dotados de discernimento, respeito, consciência e amar, não leva a culpa. Acho que a pessoa está se sentindo culpada pelos... Acho que eu estou entendendo pelos prazeres, especialmente considerando o nosso estágio evolutivo. Okay, as I said, not all pleasures are bad. Então, assim como eu disse, nem todos os prazeres são ruins. The only question is what kind of unskillful things you might do around a particular pleasure. That's the problem. O problema é quais são as coisas inábeis que você possa fazer por causa de certos prazeres. If the pleasure makes you break a precept, then you've got a problem. Se o prazer ele faz com que você quebre um dos preceitos, aí você tem um problema. Otherwise, pleasures are not a problem. Mas, a caso contrário, os prazeres não são um problema. O belo está presente na natureza, no amanhecer, entardecer, na flor, na arte, na música, no corpo humano. Ter restrições a qualquer um não é uma forma de aversão não hábil? Okay, we're not averse to pleasures. Então, a gente não é aversivo aos prazeres, não somos aversivos ao prazer. Again, it's the issue of what the pleasures make you do. Mais uma vez, é a questão de o que esses prazeres levam você a fazer. A sunset has never made anybody commit adultery. Um pôr do sol nunca provocou ninguém a cometer o adultério. But sometimes the beauty of a human body can make you want to commit adultery. Mas às vezes essa beleza do corpo humano, ela pode fazer com que você cometa o adultério. That's why we need some way of holding the mind in. É por isso que precisamos de uma maneira de segurar, prender a nossa mente um pouco dentro. There's a famous teacher in Thailand. Tem um professor famoso na Tailândia. He says that you begin to realize that the problems are not out there, the problems are in your mind. Que ele diz que os problemas não estão lá fora, os problemas estão dentro da sua mente. And so that the mind is where you have to keep watching. É por isso que a sua mente que você tem de observar To see what it's going to do with that beauty.
para ver o que ela vai fazer com esta beleza, com as belezas. And restrain it when it needs to be restrained. E a contenção é uma das formas para você praticar essa contenção. Você contém os seus sentidos internos, internamente. Bom dia. É possível evitar surtos de esclerose múltipla por meio da meditação? Como? Grato. Como é que fala esclerose múltipla? Será em inglês? É só esquecimento? Multiple sclerosis. It doesn't cause it, but it can be. In some cases, it can, because working with the breath can improve circulation. It sometimes can help. Na verdade, porque como a meditação, como a respiração, ela vai melhorar a sua circulação. Quem sabe ele pode ajudar até. But there are cases where the breath meditation cannot help in that way. Mas há momentos que a meditação não vai poder ajudar nesse sentido. But it can give you an internal source of strength so that you don't suffer so much from it. Mas a meditação pode lhe dar algum fator interno de força, de segurança, para que você enfrente essas situações. É verdade que quando ganho tolerância para sentir dor na meditação e não me mexer, isso faz com que eu seja uma pessoa menos reativa. Quando vem uma dor externa, eu lido com ela com mais tranquilidade. Ou, se uma pessoa menos reativa, não tem nada a ver com a capacidade e habilidade em sentar e meditar. Desculpa, não tem nada a ver com a capacidade e habilidade em sentir dor meditando. Okay, the ability to sit still with pain and not be affected by it can help reduce and increase your endurance. Então, essa habilidade de você sentar com a dor e você não ser reativo, ela pode ajudar com a sua resistência. But it doesn't automatically translate into endurance around other things. Mas isso não naturalmente, automaticamente se traduz em você ter resistência com outras coisas. You have to keep reminding yourself, okay, because some people find physical pain easy to deal with, but insulting words are hard to deal with. Você tem que continuar se relembrando, porque algumas pessoas elas notam que lidar com a dor física é algo suportável, mas lidar com palavras feias, palavras grosseiras de outras pessoas não é algo fácil. So you have to keep reminding yourself, hey, if I can stand physical pain, I can stand these other pains as well. Então a pessoa tem que se relembrar, ok, se eu consigo suportar a dor física, eu também posso suportar essas outras dores da fala grosseira dos outros. In other words, you have to consciously try to bring your skills into new areas. Ou seja, você tem que conscientemente trazer as suas habilidades para novas áreas. É possível ser budista e beber socialmente? Ou seja, sem o objetivo de entorpecer-se? Obrigado. When I taught a retreat in France 3 years ago, this was a big issue. Quando eu estava ensinando o retiro na França 3 anos atrás, essa foi uma questão bem importante para eles. Okay, they asked, is the precept against drinking at all, or is social drinking allowed? Eles disseram, tem algum preceito contra não beber completamente, ou existe algo que permite beber socialmente? And it said 0 drinking. Aí eu disse, 0, nada, não beber e ponto. As the Buddha said, we're already intoxicated with youth and health and life. O Buda já disse, já estamos intoxicados com a vida, com a nossa juventude, e com a vida, a juventude e nossa saúde. And so why add more intoxication on top?
Por que você quer adicionar mais intoxicação em cima dessas intoxicações que já temos? Okay, the next day a new question came. Aí, o próximo dia, outra pergunta apareceu. You have to understand French culture. Ele diz, você tem que entender a cultura francesa, você não está entendendo. If someone offers you a glass of wine and you say no, it's an insult. Se alguém lhe oferece um copo de vinho e você diz não, é um insulto. And so I told them, I'm sure that even in France that people understand that if you say my doctor says no, Aí eu disse para eles, bom, eu tenho certeza que se você disser para as pessoas que o seu médico lhe deu uma recomendação ou disse que você não pode beber álcool, eles irão entender. and traditionally the Buddha is regarded as a doctor, E tradicionalmente o Buda é considerado um médico. so you don't have to tell them who your doctor is Então você não precisa dizer quem é o seu médico or what disease he's treating. ou qual é a doença que ele está tratando. Next day there was another question. Próximo dia tinha outra pergunta. It's like, I'm visiting a friend. Estou visitando um amigo. On the table is nice French bread just out of the oven. Na mesa tem esse pão delicioso francês, apenas saindo do forno. Camembert just right. Esse queijo camembert ali, perfeito. And a bottle of Pommard. Essa garrafa de pomar. Okay. I consult my doctor. Aí eu consulto o meu doutor. Would he recommend Coke Light? Será que ele recomendaria Coca Light? My response was, the Buddha was not an American capitalist. Aí eu disse para eles, não, o Buda, ele não era um capitalista americano. He would recommend San Pellegrino. Ele recomendaria São Pellegrino. Ajahn, o que o leigo deve fazer quando, após ter tomado os 5 preceitos, se por um acaso ele age de forma que viole um deles? Obrigado. Okay, if you find that you've broken a precept, then that evening or that next morning, take the precepts again. Então, se você percebe que você quebrou um dos preceitos, por exemplo, na noite, você toma de novo os preceitos, tanto naquela noite ou na manhã seguinte. If you have a Buddha image at home, do it in front of the Buddha image. Se você tiver uma imagem, uma estátua do Buda, você faz na frente dessa estátua. Or in front of a picture of an Ajahn. Ou se você tiver uma foto de um dos Ajahns. If you have no image like that, just sit down where you usually meditate and remind yourself of what the precepts are. Se você não tem uma imagem como essas que falamos, você se senta geralmente onde você geralmente medita e faz uma promessa. And remember, the precepts are a promise that you make to yourself. Lembre-se que os preceitos são uma promessa que você faz para você mesmo. So any way that you can reinforce that promise is fine. Então, qualquer maneira que você encontre para reforçar essas promessas é algo válido. Os filhos, família, amigos próximos, mestres, enfim, pessoas que convivemos e gostamos têm lugar especial em nossos corações. Isso não é uma forma de apego e de não equanimidade? Não devemos gostar de outros da mesma maneira? Okay, there are some people for whom we have a special relationship. Então, existem pessoas que nós temos relacionamentos especiais com elas. Our parents have done more for us than anybody else. Nossos parentes, nossos pais, eles fizeram mais pela gente do que muitas outras pessoas. Okay. Our children are more dependent on us than anyone else. Nossos filhos são mais dependentes de nós do que qualquer outra pessoa. So we should treat them in a special way. Então, devemos tratá-los de maneira especial. Clinging is defined by the fact that you're feeding off of these other people. O apego significa que você está se alimentando dessas outras pessoas. In other words, your happiness depends on their being a certain way. Ou seja, a sua felicidade depende deles serem de uma maneira particular. That's the part that gets unskillful. Essa é a parte que se torna inábil.
but the affection is not necessarily unskillful. Mas afeição não é necessariamente algo inábil. In fact, the Buddha recommended that when a young monk gets ordained, De fato, o Buda ele recomenda que quando um jovem ele se ordena, that the young monk regards his preceptor as his father, esse jovem ele considera o seu preceptor como seu pai. and that the preceptor regards the new monk as his son. E o preceptor, esse preceptor, a pessoa que ordenou o monge, ele considera o novo monge como um filho. Then he says that they should develop that kind of affection toward each other. E os dois eles devem desenvolver esse tipo de afeição um com o outro. So affection in and of itself is not unskillful. Então, a afeição por si mesma não é algo inábil. Ok. Sobre o intenso estado de devenir das crianças, não só para a aquisição de coisas, mas também para a justiça. Eu prefiro não alimentar nesses estados demasiadamente ou excessivamente. Procuro conversar muito com as crianças, mas frequentemente isto sai do controle. Poderia comentar sobre isso? Children are always difficult to reason with. Então, é sempre difícil você usar um tipo de razão racionalizar com as crianças. When you have discussions with them, you have to figure out what terms they will understand. Quando você tem discussões, quando você discute algo com elas, você tem que ver como elas poderão entender você. And sometimes all you have to tell them is, because I said so. Algumas vezes a única coisa que você pode dizer para elas é faça isso porque eu disse e pronto. You can't expect them to understand everything at their age. Você não pode esperar que elas vão entender tudo na idade que elas têm. Você poderia falar um pouco sobre a timidez, a tendência prévia de achar que está errado e que os outros são superiores? Seria o medo profundo, ou seria isso o medo profundo, um elo comum a essas emoções? Obrigado. Okay, as long as you practice generosity and virtue, Então, desde que você pratique a generosidade e a virtude, you have to remind yourself there is no reason why anyone should look down on you. não há nenhuma razão pela qual as pessoas devem olhar você de cima para baixo. And if they do look down on you, E se essas pessoas olham de cima para baixo para você, that is their own unskillful behavior. então é problema delas, é o problema de suas próprias ações inábeis. So don't let their thoughts have power over you, Então não deixe que os pensamentos dessas pessoas tenham poder sobre você, or your anticipation of their thoughts. ou que a sua antecipação dos pensamentos dessas pessoas. The very first time I gave a Dharma talk in Thailand, A primeira vez que eu dei uma palestra de Dhamma na Tailândia, I was feeling a little bit, what's the word? Afraid of my audience. a primeira vez que eu fui dar uma palestra de Dhamma lá na Tailândia, eu estava com um pouco de medo da audiência das pessoas presentes. Because after all, it was their language I was going to give a talk in. Afinal de contas, era a língua deles e eu estava dando uma palestra na língua que não era minha. And I'd already seen some Thai teenagers making fun of Western monks. E eu já tinha visto alguns alguns adolescentes tailandeses fazendo graça, fazendo, como é que se diz? Speaking Making Thai. fun of it. Troça? Yeah. Fazendo piada, troça, ok. Dos ocidentais, tentando falar o tailandês. Speaking Thai with a Western accent. Ou falar o tailandês com esse acento, com o sotaque americano. So John Fung said, pretend that you have a sword in your hand. A Jan Fung me disse, faça de conta que você tem uma espada na sua mão. If anyone looks down on you, you have the right to cut off their heads.
Se alguém olha de cima para baixo para você, faz graça de você, você tem o direito de cortar a cabeça dessa pessoa. So if you're going into a group of people Então, se você está indo para um grupo de pessoas and you're afraid that they're going to look down on you, e você está com medo que elas vão olhar de uma maneira má, de cima para baixo para você, tell yourself, I have the right to cut off their heads. diga você mesmo que você tem o direito de cortar a cabeça deles. And it's out of pure kindness that I'm not doing it. It's out of pure kindness that I'm not doing it. Ok, mas é de pura gentileza que eu não faço isso. Eu os respeito muito. Gostaria de saber qual a atitude correta. Quando os senhores passam por nós, devo juntar as mãos e colocá-las na altura do coração e com a cabeça baixada? Podem exemplificar? Traditionally, if a monk is walking past and you want to show respect, you just put your hands here. Então, se um monge está caminhando e passa por você, se você deseja mostrar respeito, você simplesmente coloca suas mãos assim. And in Thailand, what they call the Y, Na Tailândia, eles chamam isso aqui de Y. how far it goes up is a measure of your respect. Quanto vai mais para cima, mais respeito você mostra para o monge. Between here and here, this is considered just right. Daqui até aqui é considerado perfeito, correto. Okay. This is Thai peasant. Aqui são os fazendeiros da Tailândia, as pessoas bem simples. Eles This is a Chinese businessman. assim são os mercenários, não são mercenários, são os comerciantes chineses. So, right at the heart is just right. Então aqui é justamente correto, é perfeitamente correto. Okay. Caro monge Ajahn, a impermanência rege o viver. Numa relação afetiva, casamento, entre parênteses, o próprio afeto também é modificado pelo tempo, pela rotina e convivência. O que antes era amor entre homem e mulher pode se transformar num amor fraterno. O sentimento e o respeito ainda existem, mas a fraternidade que se estabelece interfere em outros aspectos, especialmente na relação sexual e em outros projetos. Considera inadequado propor uma separação? Não há filhos e o distanciamento já ocorre. Gratidão pela sabedoria. Yeah, divorce is okay if there are no children. Então, o divórcio está bem, está ok se você não tem nenhum filho. There's no stigma. Não tem nenhum estigma. Poderia falar sobre a visão do budismo do casamento e sobre possíveis impactos no caminho do despertar do casal? Obrigado. Okay, as long as both partners are following the 5 precepts. Então, desde que o casal estejam os dois seguindo os 5 preceitos And they encourage each other on the path, e que eles estejam dando força um para o outro, encorajando um ou outro no caminho, then marriage can be a help. então esse casamento ele pode ser uma ajuda. Última pergunta. Yeah, that's it. Dizem que estamos vivendo em uma era especial e que a vida de Koans, Bodhisattvas, Devas, etc., e que estão reencarnando logo que reencarnam, é para ajudarem nessa evolução. O budismo acredita nisso? Trump is not a bodhisattva. Então, acho que o Trump não é um bodhisattva. I mean, the human realm has beings from the heavenly realm coming down and being reborn. Ok. Então, no mundo existem pessoas dos céus, seres dos céus, descendo para a Terra e renascendo. And beings from the animal realm coming up and being reborn. A mesma coisa, animais, seres que são animais morrendo e vindo para o reino humano. Beings from the hell realms becoming reborn. E também vindo do inferno, renascendo aqui no mundo humano. This is the way it always has been and always will be. Essa maneira que sempre foi e assim vai sempre ser. Ou assim sempre será.
As for evolution, the Buddha basically said the general tendency in the world is to go down. Então, a questão da evolução, a tendência, como o Buda descreve, é o declínio, sobe e declínio. Which is one more reason that since we have the opportunity to practice now, we should practice now. É por isso que, se temos a oportunidade de praticar agora, devemos dar uma chance para nós mesmos agora, devemos praticar agora. Okay. Meet you back here at 8 o'clock. Nos encontramos de novo às 8 da noite.